Com certeza você já ouviu falar de Lampião, o rei do cangaço, e sua fiel escudeira Maria Bonita. Neste vídeo vou contar a história desse casal e como eles se tornaram entidades de Umbanda. Fique comigo até o final que você vai se impressionar com essa história, eu garanto. Saravá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o pai Wanderson Maciel. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo tudo sobre a Umbanda, espiritualidade, magia e mistérios. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e venha fazer parte dessa grande família chamada Umbanda que eu amo. Agora chega de blá blá blá, chega mais perto e bora pro vídeo. Qual é a sua opinião sobre Lampião e Maria Bonita? Alguns os consideram bandidos cruéis, enquanto outros os veem como heróis do cangaço. Estou aqui para revelar a verdadeira história de vida dessas duas figuras marcantes que se iniciou no sertão nordestino, um dos lugares mais fascinantes do Brasil, com seu povo de cultura riquíssima, que mesmo diante do descaso e do sofrimento, permanecem guerreiros firmes até os dias de hoje. Uma das histórias mais famosas do sertão, com certeza, é a de Lampião e da sua fiel companheira Maria Bonita, uma mulher extremamente corajosa. Nossa história começa em 1897, na pequena cidade de Serra Talhada, no interior de Pernambuco. Foi lá que nasceu Virgulino Ferreira da Silva, que mais tarde seria conhecido como Lampião. Ele era o terceiro filho de uma família humilde e parecia destinado a ser um simples vaqueiro, conhecido por domar qualquer burro bravo. No entanto, o destino mudou os planos de Virgulino. Quando ele era adolescente, um fazendeiro, aliado a um coronel poderoso, acusou sua família de roubar animais. Como muitas vezes acontecia, a palavra de um pobre não tinha peso contra a de um homem influente. Com a acusação, a polícia matou seus pais, deixando Virgulino e seus irmãos desamparados no sertão. Sem muitas opções, eles foram atraídos para o cangaço, e assim Virgulino se tornou Lampião. Diz a lenda que a pontaria de Virgulino era tão precisa que mesmo à noite ele conseguia acertar seu alvo com facilidade. Suas balas cruzavam o céu escuro, iluminando a noite com um clarão, e por isso ele ficou conhecido como Lampião. Lampião e seu bando ganharam fama no Nordeste, saqueando cidades, enfrentando policiais e cometendo vários crimes. Sua gangue se tornou tão temida que todos os viajantes rezavam para não encontrá-los. Os ricos da época reforçavam sua segurança, pois Lampião era uma figura assustadora, temida até pela polícia. Diversas emboscadas, sem sucesso, foram feitas para capturá-lo. Conta-se que muitos oficiais de justiça da época consideravam o Lampião um verdadeiro mago, pois ele conseguia escapar de inúmeras armadilhas. Mas isso não tinha nada a ver com magia. Na verdade, Lampião era um estrategista brilhante. Ele fazia seu bando caminhar de costas para confundir a direção das pegadas e sabia como ninguém apagar rastros. Além disso, tinha informantes espalhados por todo o sertão, sempre estando um passo à frente dos demais que queriam pegá-lo. Curiosamente, naquela época, as mulheres não eram permitidas entre os cangaceiros, mas havia uma exceção, Maria Bonita. Ela foi a primeira mulher cangaceira de que se tem notícia, pois Lampião se apaixonou profundamente por ela. Tudo começou quando ele e seu bando estavam hospedados na fazenda do tio de Maria. Lampião pediu para ela costurar algumas roupas para ele. Passaram a se encontrar e se apaixonaram. Lampião, o lendário cangaceiro do sertão nordestino, e Maria Bonita, sua destemida companheira, viveram um romance marcado por aventuras e perigos. Lampião liderava seu bando em saques a vilarejos distantes, enquanto Maria, corajosa e valente, o acompanhava. No entanto, a presença de outras mulheres, incluindo mulheres da vida, causava muitos ciúmes em Maria. O relacionamento deles era bem complexo. Lampião, mesmo cometendo atos violentos durante os saques, sempre voltava com joias para Maria. Ela, por sua vez, não aprovava essas ações
e expressava seus ciúmes de maneira intensa. Maria tinha suas próprias formas de punir as mulheres que se aproximavam de Lampião, como arrancar os brincos de suas orelhas. O casal teve uma filha, mas a vida no cangaço não era adequada para uma criança. Por isso a menina foi entregue a um casal de vaqueiros em Sergipe, que a criou como se fosse filha deles. Lampião, conhecido por sua coragem e ferocidade, sofreu diversos ferimentos ao longo de sua vida, incluindo a perda quase total da visão de um olho após um confronto. Mesmo assim, a pontaria de Lampião permaneceu precisa e os cangaceiros passaram mais de 20 anos fugindo das autoridades. Eles contavam com muita ajuda, incluindo membros de gangues infiltrados nas cidades e pequenos fazendeiros, conhecidos como coiteiros, que ofereciam abrigo e comida ao bando. Para algumas pessoas, Lampião era visto como um herói, comparado ao Robin Hood da Caatinga. Cultiva-se a ideia de que ele ajudava os mais necessitados e era visto como um herói revolucionário que lutava contra os ricos fazendeiros. No entanto, não podemos ignorar que ele cometeu diversas atrocidades. Lampião e Maria Bonita foram criminosos perigosos. Em uma declaração, Lampião disse que continuaria matando pessoas até o dia de sua morte. Sua forma preferida de assassinato era apunhalar a vítima com uma estaca de cerca de 80 centímetros na região da clavícula, perfurando pulmões e causando uma chuva de sangue. Lampião era muito temido. Há uma história que diz que um dia ele queria fumar, mas não tinha fumo. Andando pela região, encontrou um homem fumando em paz. Surgindo da escuridão, perguntou ao homem se ele fumava. Assustado, o homem respondeu que sim, mas que pararia imediatamente se Lampião quisesse. Realmente não era uma boa ideia encontrar um bando de cangaceiros. Mas havia um lado refinado em Lampião. Seu prato favorito era passarinho ao molho, que ele mesmo preparava. A divisão de tarefas entre os cangaceiros era quase igualitária. Tanto homens quanto mulheres lavavam e cozinhavam, mas os homens eram responsáveis pela caça. Apesar dessa divisão, as mulheres eram muito submissas aos homens. Outro fato interessante é que, mesmo com pouca leitura, Lampião e Maria Bonita adoravam ler, especialmente jornais que publicavam notícias sobre o bando. Os cangaceiros eram extremamente vaidosos. Entrar para o bando era motivo de orgulho. Adoravam andar enfeitados e usar adereços em suas roupas. Usavam muito perfume, até mesmo em seus cavalos, e muitas pessoas sabiam que eles estavam por perto pelo cheiro que exalava. No entanto, Lampião dificultava a chegada de tecnologia no sertão, pois se as cidades evoluíssem ou ganhassem sistemas de comunicação, suas fugas se tornariam mais difíceis. Enquanto esteve vivo, ele impediu o progresso nas terras que dominava. Outra característica do cangaço era o trabalho em troca de dinheiro. Eles sequestravam e matavam pessoas, caso fossem denunciados à polícia. Em 28 de julho, Lampião estava rezando e Maria preparando o café, quando os policiais invadiram o esconderijo com uma chuva de tiros. Não houve muito o que fazer. Um soldado degolou Lampião e Maria ainda vivos, e suas cabeças foram expostas junto com a dos outros 11 cangaceiros mortos neste dia. Foi assim que Lampião se tornou ainda mais vivo no imaginário popular. Existem muitas histórias, mas poucos realmente sabem a fundo sobre esse homem. Há muitas controvérsias sobre o papel de Lampião na história brasileira. Alguns o veem como um herói, outros como um bandido sanguinário e cruel. Não é possível julgar sem o conhecimento total dos fatos. Não posso afirmar que Lampião em vida era um herói, mas também não digo que ele era um criminoso. Deixo esse julgamento para vocês, pois estou aqui apenas para contar a história. Após o desencarne de Lampião e Maria Bonita, passaram por um longo processo no plano astral até recuperarem a total consciência e se arrependerem de tudo o que fizeram quando estavam em vida. Para amenizarem os sofrimentos causados e evoluírem espiritualmente, passaram por muito estudo e manifestaram a vontade
de retornar ao plano material, como entidades espirituais, auxiliando as pessoas mais necessitadas. Com isso, nasce a linha de cangaceiros na Umbanda. Hoje em dia, podemos encontrar em diversos terreiros de Umbanda integrantes dessa linha, que não se limita a Lampião e Maria Bonita. Encontramos Corisco e muitos outros cangaceiros, que se manifestam na Umbanda, com bastante força e firmeza. Contrariando seu passado sombrio, são benevolentes, cuidadosos e extremamente justos. Estão sempre dispostos a auxiliar aqueles que mais necessitam. Em suas manifestações, gostam de utilizar roupas e acessórios que remetem ao sertão e à época que viveram. Fazem isso para não esconderem suas identidades e o seu passado. São quem são, firmes, fortes, corajosos, muitas vezes sem papas na língua. Falam o que tem que ser dito e não o que as pessoas querem ouvir. Quem vê, associa a linha de cangaceiros como a baianos de esquerda, mas é só uma impressão. Trabalham na direita, mas lidam muito bem com as energias negativas da esquerda. São ótimos em trabalhos de quebra de demanda, desobsessão e descarrego. Espero que todos vocês tenham gostado e aprendido mais sobre Lampião, Maria Bonita e a linha dos cangaceiros na Umbanda. Mas não vá embora ainda. Quero te fazer um convite. Dê uma olhada na descrição do vídeo, que eu sempre coloco algumas sugestões de produtos, de livros e como adquirir os meus e-books macumbísticos. Adquirindo qualquer item, você ajuda muito o nosso trabalho. Agora me diga, gostou deste vídeo? De verdade? Então me prove. Curta, comente, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva para mais conteúdo fascinante. Semana que vem, mais um vídeo do canal Umbanda que eu amo, o seu canal do Axé. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde. Axé!